Como manejar o gado com milhares de animais? Esta é uma pergunta para a qual qualquer proprietário de fazenda deseja uma resposta. Porque criar um grande rebanho de gado não é fácil e custa muito caro. Para resolver esta situação, alguns criadores de gado encontraram uma solução ousada, mas extremamente eficaz. Esse é o método de criação de gado no ar. O uso de helicópteros para coletar gado tornou-se comum em grandes fazendas em toda a Austrália. Este país tem um total de 29,9 milhões de cabeças de gado. Sobre a 600 quilômetros a sudoeste de Darwin, na Austrália, durante a hora do rush matinal, uma família australiana está reunindo gado de helicóptero. O desafio atual é coordenar cerca de 1.500 cabeças de gado. O helicóptero trará todos de volta para se reunirem. O tamanho de um rebanho bovino no sul da Austrália é bastante grande. Os pecuaristas trabalham todos os anos para reunir cerca de 81 mil cabeças de gado em sua propriedade de 1.300.000 acres. A sensação de controlar um helicóptero enquanto navega por um enorme rebanho de gado é diferente de tudo que você já experimentou. É uma combinação de técnica e instinto. Anteriormente, eram necessários até 20 homens para reunir o gado em um piquete, e o processo demorava até 3 dias. Mas agora, um helicóptero pode completar o trabalho em apenas meio-dia. O pastoreio de helicóptero revolucionou a indústria australiana de carne bovina e tem conseguido acompanhar a enorme demanda global por carne bovina. Existem mais de 28 milhões de bovinos criados em todos os estados do Zeuama. Em particular, no oeste dos Estados Unidos, a maior parte do gado anda livremente. Gerenciar um grande número de gado criado em liberdade em milhares de hectares de terra não é simples, porque leva tempo e exige muito esforço. Os métodos tradicionais de pastoreio, como passeios a cavalo, já não são muito eficazes. Os agricultores devem passar muitas horas transportando o gado entre áreas de pastagem, monitorando cada animal e garantindo que nenhum se perca ou fique ferido. Para responder a estes desafios, os agricultores americanos começaram a utilizar helicópteros como ferramenta para gerir rebanhos de gado em liberdade. Depois de um tempo, os agricultores americanos perceberam muitos benefícios desse método. Primeiro, os helicópteros podem cobrir grandes áreas de terra em pouco tempo. É extremamente útil ao rastrear gado em terrenos difíceis, como colinas, florestas ou zonas úmidas. Com uma visão panorâmica, os agricultores americanos podem cobrir toda a paisagem e monitorar a situação dos rebanhos bovinos, direcionando-os para áreas de pastagem específicas. O helicóptero está equipado com tecnologia GPS, permitindo aos agricultores observar e prever potenciais problemas. Ao mesmo tempo, evite que eles se afastem demais ou que algum gado se desvie do rebanho. Além disso, a observação de cima também ajuda os agricultores a detectar sinais incomuns de gado. A detecção precoce pode prevenir a propagação de doenças no rebanho e garantir que o gado doente receba cuidados veterinários em tempo hábil. Em algumas áreas onde as pastagens são escassas, os agricultores devem alternar entre diferentes áreas de pastagem, e os caminhões costumam ser o método principal. Eles carregam o gado em caminhões especialmente projetados para garantir a segurança e minimizar o estresse do gado. Antes de fazer a viagem, os agricultores reabastecerão o combustível e verificarão todo o helicóptero. Este é um passo importante para minimizar riscos na realização de voos aéreos. O som do motor do helicóptero soou, quebrando o silêncio da estepe. Do ar, pode-se observar o rebanho, estimado em milhares. Pastam vagarosamente, dispersos pelos vales e colinas. Muitas pessoas acreditam que usar helicópteros na pecuária é muito caro, pois exige um grande custo inicial. Porém, com apenas um investimento único, eles podem usar helicópteros por um longo período e economizar em custos de recursos humanos, obtendo lucros no longo prazo. Além disso, a capacidade de manejar o gado com rapidez e precisão também garante animais mais saudáveis. Produzirão carne e produtos lácteos de melhor qualidade, ajudando a aumentar os lucros agrícolas.
Durante a temporada de pastagem, os fazendeiros devem reunir o gado que percorreu centenas de hectares. É um enorme desafio. De cima, os pilotos podem facilmente avistar o rebanho de gado, mas não é tão simples. Eles tiveram que enfrentar animais que procuravam se esconder sempre que possível, escondendo-se sob as árvores ou correndo ao longo dos rios. Se o motorista perder a concentração, pode causar a morte. Muitas pessoas morreram em acidentes de helicóptero. Outras dificuldades vêm do clima rigoroso. Os ventos fortes podem tornar a pilotagem de um helicóptero mais perigosa do que nunca. Há momentos em que os helicópteros precisam voar baixo para evitar o vento, as árvores densas e as montanhas perigosas. A segurança do tratador é de extrema importância, mais do que capturar o gado que tenta fugir. Os agricultores podem voltar e pegá-los em outro momento. Com técnicas de voo flexíveis, ele deve se mover para que o gado não entre em pânico, mas ainda assim siga na direção certa. O helicóptero circulou, baixou e cortou o solo para forçar o gado a entrar nas áreas designadas. Os companheiros de equipe no terreno dirigiram picapes para segui-los e gradualmente os levaram de volta ao ponto de encontro. Os helicópteros ajudaram os agricultores a executar planos de criação de gado em grande escala sem hesitação. Os rebanhos bovinos estão amplamente dispersos para engordar os mercados de exportação de carne bovina gorda da Ásia. Os agricultores podem usar helicópteros para resgatar gado preso em áreas de difícil acesso, como pântanos, montanhas altas ou florestas densas. 12 bovinos na Suíça foram levados montanha abaixo depois de terem sido feridos durante uma viagem pelas pastagens alpinas. Quando o gado for descarregado, a equipe verificará seu estado de saúde. São voos curtos no ar. As equipes de resgate usam redes para mantê-los seguros enquanto voam para o céu. As criaturas estão suspensas por um cabo abaixo do helicóptero. Países como a Austrália e algumas partes dos Estados Unidos também aplicam tecnologia de drones para gerir rebanhos de gado, principalmente em áreas com grandes áreas de terreno. É aí que os métodos tradicionais de pastoreio são demorados e ineficazes. Os drones são programados para voar a uma certa altitude e velocidade para orientar o rebanho de gado a se mover em uma direção específica. Após determinar o local, o drone voa próximo ao rebanho de gado. O barulho e movimento do drone assusta o gado e faz com que ele se afaste. Facilita a navegação dos agricultores para a área de pastagem ou celeiro. Além de pastar o gado, os agricultores também usam drones para verificar as colheitas. Este método é aplicado em campos de pasto e grãos para garantir uma fonte de alimento para o gado durante todo o ano. Eles podem observar facilmente seus campos, mesmo campos que abrangem centenas de acres. Uma visão aérea abrangente mostrará quaisquer problemas de plantas que possam ser resolvidos, especialmente durante a estação de crescimento. Antes que as pragas comam as colheitas, os drones equipados com câmeras e sensores de alta resolução podem ajudar os agricultores a detectá-las. As imagens em tempo real e a cobertura fornecida pelos drones permitem que os agricultores inspecionem os equipamentos de irrigação. Sensores térmicos podem dizer se o campo está muito úmido ou muito seco. Você pode então ajustar seu sistema de irrigação para fornecer o abastecimento de água correto. Na Califórnia, para proteger fazendas e gado de predadores, drones podem ser usados durante sessões de caça. Antes de decidirem caçar, os agricultores podem usar drones para observar a situação geral da fazenda ou encontrar a localização de predadores. Após localizar a presa, o caçador entra na área de caça. Este método torna a caça mais conveniente e também aumenta a taxa de sucesso. Quando falamos sobre a Ásia Central, pensamos muitas vezes em vastas pastagens, onde rebanhos de vacas vagueiam livremente. No entanto, por trás destas imagens está uma indústria pecuária de carne bovina em expansão, trazendo valor econômico e cultural para esta área. O mercado de criação e comercialização de gado na Ásia Central tem países como Cazaquistão, Uzbequistão e Quirguistão como grandes produtores.
Estes países estão a desenvolver zonas especializadas para optimizar a produção de carne bovina e melhorar a qualidade da carne e dos produtos lácteos. O povo desenvolveu um sistema de pastoreio nômade que durou milhares de anos. As famílias ainda usam pastagens ao ar livre, onde os rebanhos se deslocam sazonalmente pelas pastagens naturais. Este método não só ajuda o gado a pastar livremente em terras ricas em nutrientes, mas também aproveita a natureza sem exigir muitos custos de mão de obra. Além disso, possuem raça de gado local saudável. As vacas não só têm a capacidade de resistir bem a climas áridos, mas também possuem carne e peles de alto valor, trazendo bons lucros aos agricultores. Para os agricultores da República do Quirguizistão, a pecuária é uma importante fonte de rendimento. Nos últimos 20 anos, a população pecuária do país aumentou 60%. Embora isto tenha melhorado a economia dos agricultores, este forte crescimento também contribuiu para a degradação das pastagens. Os povos da Ásia Central estão a adoptar técnicas modernas de criação de gado. Em muitas explorações agrícolas modernas, os agricultores utilizam sistemas de sensores e software para monitorizar a saúde, o peso e o desempenho de cada animal. Isto ajuda a otimizar o processo agrícola, minimizar os riscos de doenças e melhorar a qualidade do produto. A transição desta forma de criação de gado para métodos modernos de confinamento, incorporando tecnologias como celeiros com temperatura controlada e nutrição ideal, trouxe uma eficiência econômica notável. A Ásia Central não é apenas famosa pelas suas raças de gado doméstico que podem suportar climas adversos, mas também é o local para desenvolver raças híbridas importadas. Essas raças proporcionam maior rendimento de carne e qualidade de carne macia e nutritiva, atendendo à crescente demanda do mercado internacional. A carne bovina da Ásia Central é caracterizada por carne vermelha brilhante e marmoreio uniformemente distribuído, tornando o produto mais atraente nas mesas de jantar na Rússia e na China. No Quirguistão existe um famoso mercado de gado. Karakol é um dos lugares mais vibrantes para comprar e vender bezerros reprodutores. Aqui, os compradores podem examinar diretamente a aparência e o comportamento dos bezerros. Eles costumam verificar o pelo, a pele, os dentes e as pernas para determinar a saúde do bezerro. Alguns compradores pedem para tirar os bezerros para ver seus movimentos e reações. Isso os ajuda a avaliar se o bezerro está sofrendo de algum problema nas pernas ou no sistema nervoso. Uma vez alcançado um acordo, a troca de dinheiro ocorre diretamente no mercado. A criança será transportada para a fazenda para iniciar uma nova jornada. As vacas bebês precisam do leite materno nas primeiras semanas de vida para se desenvolverem de forma saudável. Os agricultores recolherão o leite e alimentarão as vacas jovens através de garrafas ou cachimbos especializados. Após algumas semanas de alimentação com leite, o bebê vaca começa a comer alimentos macios, como feno e grãos pequenos. Os agricultores muitas vezes preparam celeiros separados para vacas jovens, principalmente nos primeiros dias para evitar resfriados, pois seu sistema imunológico ainda está fraco. Durante o verão, quando as pastagens crescem fortemente, os agricultores colhem feno para armazenar como alimento para suas vacas no inverno. O feno é cortado à mão ou à máquina e depois seco durante vários dias ao sol para reter a sua nutrição. Após a secagem da erva, os agricultores recolhem-na e armazenam-na em armazéns ou grandes compartimentos de armazenamento perto dos celeiros. Isto os ajuda a garantir uma fonte de alimento para suas vacas durante o inverno, quando as pastagens naturais não são mais adequadas para o crescimento. Quando chega o inverno, o clima fica mais severo com temperaturas que podem cair drasticamente. Os agricultores levam suas vacas para o celeiro para protegê-las de ventos frios e tempestades de neve. Esses celeiros costumam ser construídos com paredes de proteção para proteção contra o frio. O feno armazenado é o principal alimento das vacas durante o inverno, ajudando a garantir que as vacas ainda tenham nutrição suficiente. Muitos agricultores também adicionam grãos ou alimentos de apoio, como beterraba sacarina e aveia.
para aumentar a resistência das vacas durante os meses frios. As pastagens na Ásia Central cobrem milhões de hectares, criando recursos naturais abundantes para a pecuária. As áreas de pastagem concentram-se principalmente nas estepes secas ou nas terras altas, onde as condições climáticas são adversas, mas muito adequadas para o crescimento das vacas. Graças à mudança climática de quente na primavera para verão quente e seco, permitindo que as pastagens se regenerem e cresçam de forma constante. No verão, as vacas pastam em pastagens mais altas e frescas nas montanhas para evitar o calor. No inverno, quando as temperaturas caem, as vacas são levadas para pastagens ou celeiros mais baixos para protegê-las do frio intenso. As vacas mestiças podem produzir 18 litros de leite por dia, contra a média de 7 ou 8 litros das raças locais. Nas pequenas propriedades tradicionais, a ordenha manual ainda é comum. Os agricultores usam baldes de metal para coletar o leite. Nas explorações maiores, as máquinas de ordenha são cada vez mais utilizadas, aumentando a eficiência e garantindo a higiene. O leite recém-extraído costuma ser filtrado e armazenado em recipientes frescos ou grandes cubas. Se não houver geladeira, o leite costuma ser usado imediatamente para evitar que se estrague. O leite pode ser deixado durante várias horas para azedar ligeiramente naturalmente e aquecido suavemente a uma temperatura de cerca de 30 a 40 graus Celsius para preparar a coagulação. Para garantir um abastecimento contínuo e estável, as explorações leiteiras precisam de estar próximas de áreas densamente povoadas e de centros comerciais. Mas em zonas mais remotas, as explorações especializadas na produção de carne dependem de longas cadeias de intermediários. Porque a carne bovina geralmente não precisa ser consumida imediatamente, podendo ser armazenada em câmaras frigoríficas ou exportada. As áreas de criação de gado de corte em áreas remotas não enfrentam muitas dificuldades para fornecer carne às grandes cidades ou exportá-la para países vizinhos. A demanda por carne sem uso de antibióticos e estimuladores de crescimento está crescendo. As explorações pecuárias biológicas na Ásia Central estão a capitalizar esta tendência para fornecer carne de alta qualidade e amiga do ambiente, adequada aos gostos internacionais. Quando o rebanho for grande e saudável o suficiente, os agricultores venderão as vacas para matadouros ou fazendas de gado maiores. A maior parte da carne bovina vai para balcões de carnes nos mercados de alimentos, atender à demanda por carne bovina fresca para a população local. Graças ao processo de pastoreio natural e muito movimento, a carne bovina tem uma estrutura muscular firme, mas ainda é macia, adequada para diversos métodos de processamento. Além disso, os grandes mercados de vacas na Ásia Central são onde as pessoas e os comerciantes se reúnem para comprar e vender vacas em grandes quantidades, servindo tanto as necessidades internas como as de exportação. A Ásia Central tornou-se um importante fornecedor de carne bovina para países como Rússia, China e muitos outros mercados. A carne bovina criada em pastagens naturais é muito apreciada por sua qualidade, graças aos métodos de pastoreio natural e à nutrição à base de pasto. Os países da Ásia Central não só criam raças de gado doméstico, mas também as cruzam com raças de alto rendimento para aumentar a produtividade e a qualidade da carne. O processo de criação, comércio e processamento de gado na Ásia Central não reflete apenas o desenvolvimento econômico, mas também uma combinação harmoniosa de tradição e modernidade. Novos modelos de pecuária e diversos produtos processados ajudaram a Ásia Central a moldar o seu papel no mapa global de exportação de carne.